Olá a todos! Na nossa aula de inglês de hoje, nós iremos aprender sobre possessive case. Nós utilizamos possessive case quando nós queremos estabelecer uma relação entre o possuidor ou coisa possuída, seja ele um animal ou um objeto. E para entendermos melhor isso aqui, iremos ver alguns exemplos agora. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a seguinte frase: The car of Bruno, que seria a mesma coisa no português que o carro de Bruno. Só que esta frase, ela não é muito utilizada no inglês moderno. Então, para deixá-la de uma forma mais adequada, nós temos que adaptá-la. Para adaptar essa frase, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o artigo, que seria em português o, a, os ou as, e em seguida nós temos que identificar a preposição de, do, da. Então, nesta frase, the car of Bruno, nós temos aqui o artigo der, que seria o, e tenho aqui a preposição of, que seria de. Então, ao identificar essas duas estruturas, nós podemos observar que no meio delas eu fiquei com o objeto, a coisa possuída, e em seguida eu fiquei com o dono dessa coisa. Então, o que é que nós fazemos? Nós retiramos o artigo de, retiramos a preposição of, e em seguida nós iremos inverter aqui. O possuidor, o dono deste objeto, vem para frente, no caso, ficaria Bruno. Em seguida, nós colocaríamos esse Szinho aqui com um apóstrofo. E em seguida, a coisa possuída, no caso, o objeto que é o carro, car. Então, ficou Bruno's cars, que é a mesma coisa que o carro de Bruno. Então, a gente identifica o artigo, preposição, e em seguida nós invertemos aqui, acrescentando essa estrutura, ok? Neste outro exemplo aqui, no exemplo 2, nós temos a seguinte frase: This is the friend of my sister. Este é o amigo da minha irmã. Então, como eu falei para vocês, primeiro eu tenho que identificar o artigo, no caso, de, e em seguida a preposição, neste caso, of. Então, no meio, eu fiquei com friend, amigo. E a quem pertence esse amigo? Pertence a my sister, minha irmã. Então, reescrevendo essa frase, nós primeiro iremos escrever o this is, porque ele já estava aqui na frente, ok? Então, vou repetir aqui. This is. Aí, agora, como a gente já identificou o artigo e a preposição, eu posso tirar eles da frase, né? E agora, eu inverto. Primeiro vai vir o possuidor, no caso, my sister. Acrescento o S e, em seguida, friend. Então, ficou a seguinte frase. This is my sister's friend. Este é o amigo da minha irmã. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para o último exemplo. Eu tenho esta frase. The bike of Davis. A bicicleta de Davis. Então, mais uma vez, iremos identificar o artigo de e a preposição of. Então, eu posso retirá-la da frase, certo? Todos dois, essas duas estruturas. E eu fiquei com bike, que é bicicleta. E a quem pertence esta bicicleta, esta bike? Pertence a Davis. Então, como eu retirei aqui as duas estruturas, o artigo e a preposição, eu irei inverter. Então, Davis vem para o começo da frase. E o que é que eu faria aqui? Eu colocaria o apóstrofo com o S, né? Só que como eu já tenho este S, a palavra termina em S, sempre que terminar em S, você não vai precisar colocar o outro S, você só coloca
o apóstrofo, ok? E em seguida, eu vou escrever a coisa possuída, bike. Então, nossa frase irá ficar Dave's bike. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.